Bem-vindos! Estamos na parte 10 do resumo do Mahabharata e hoje a gente vai então começar o audiobook com a leitura na íntegra do Bhagavad Gita. A gente vai ler esta versão do Bhagavad Gita da editora Pensamento, que é uma versão antiga, mas não tanto, se for levar em consideração quando o Bhagavad Gita foi escrito. E eu espero que seja muito útil para todos. Bhagavad Gita, a mensagem do mestre. Tradução de Francisco Valdomiro Lorenz, editora Pensamento. Introdução. O Bhagavad Gita, isto é, a sublime canção, também designada como a canção do Senhor ou a mensagem do Mestre, é uma das obras mais importantes que existem no mundo. Este livro é altamente prezado pelos budistas e venerado como escritura sagrada pelos brahmanes, que frequentemente o citam como autoridade no que se refere à religião hindu. A filosofia nele exposta é um conjunto harmonioso das doutrinas de Patanjali, Kapila e dos Vedas. O Bhagavad Gita é um episódio da grande e antiga epopeia hindu intitulada Mahabharata, que contém 250.000 versos descrevendo a grande guerra entre os Kurus, Kauravas e os Pandavas, que tinha por objetivo a posse de Hastinapura, um dos centros mais importantes da civilização ariana. Em sua forma literal, apresenta ao Bhagavad Gita um interessante diálogo entre Krishna e Arjuna, tratando de um fato histórico, mas os mestres hindus dizem que este livro maravilhoso tem 7 sentidos e aconselham ao leitor esforçar-se por penetrar no seu mais profundo sentido interior ou espiritual. A leitura desta sublime canção é útil para todos. Cada um, porém, poderá assimilar e compreender só aquilo que estiver em harmonia com o desenvolvimento de suas faculdades psíquicas e espirituais. A nossa tradução, baseando-se na edição inglesa do Yogi Ramacharaka, comparada com a edição em sânscrito e latim publicada por August von Schlegel e com a edição alemã do Dr. Franz Hartmann, tem por fim auxiliar os leitores nesse desenvolvimento a que todo ser pensante deve dedicar a sua vida. Não podemos desvendar totalmente o sentido esotérico deste precioso livro, porque conforme as leis da natureza superior, cada um há de descobri-lo por si mesmo. Acrescentamos, entretanto, notas e observações que serão úteis para aqueles que aspiram à iniciação. A cena da ação histórica do Bhagavad Gita transporta-nos à planície da Índia, entre os rios Jumna e Saraswati, atualmente conhecidos como Kuru e Get. Na capital do país, chamada Hastinapura, reinava em tempos remotos o rei Vishitravirya. Casou-se com 2 irmãs, mas faleceu sem deixar filhos. Conforme o costume dos antigos povos orientais, Vyasa, irmão do falecido, tomou essas viúvas por esposas e teve delas 2 filhos, Dhritarashtra e Pandu. Dhritarashtra, o mais velho, gerou 100 filhos, dos quais o primogênito chamava-se Duryodhana. O mais moço, Pandu, teve 5 filhos, todos grandes guerreiros conhecidos como os 5 principais Pandavas. Dhritarashtra perdeu a vista, nasceu cego e continuou a ser rei, só nominalmente, entregando o poder real a seu filho Duryodhana. Este, com o consentimento do pai, baniu
do país os 5 filhos de Pando, seus primos, os quais, porém, depois de muitas vicissitudes, viagens e aventuras, voltaram à sua terra natal acompanhados de muitos amigos e partidários, e formaram um poderoso exército, aproveitando os guerreiros que lhes forneceram os reis vizinhos. Com as suas forças, marcharam para o campo dos Curos, empreendendo uma campanha contra o ramo mais velho da família, os partidários de Dhritarashtra, os quais se reuniram sob o comando de Duryodhana, que substituía o seu pai cego. E em nome da família dos Curos, começou o ramo mais velho a opor resistência à invasão e aos ataques dos Pandavas. O Bhagavad Gita apresenta-nos esses 2 exércitos preparados para o combate. O comando ativo dos Kuros, cujo chefe é Duryodhana, está nas mãos do velho general Bhisma, ao passo que o supremo comando dos Pandavas é o famoso guerreiro Bhima, o segundo Pandava. Arjuna, um dos 5 príncipes Pandavas e um dos principais caracteres desta história, estava presente ao lado de seus irmãos e acompanhado em seu carro de guerra por Krishna, reputado pelos hindus como a encarnação humana do Espírito Supremo. Krishna, amigo e companheiro de Arjuna, a quem amava por causa de sua nobre alma e a resignação com que este suportava as perseguições. A batalha começou quando Bhisma, o comandante dos Kuros, deu o sinal tocando a sua corneta ou concha, sendo seu toque imitado pelos seus partidários e respondido pelos Pandavas. Arjuna pediu a Krishna, ao princípio da batalha, que deixasse parar o carro no meio do espaço entre os 2 exércitos inimigos, para ver de perto as principais pessoas que tomavam parte na luta. Vendo então seus parentes e amigos, tanto de um como do outro lado, ficou horrorizado por constatar que se tratava de uma guerra fratricida e declarou a Krishna que antes queria morrer inerme e sem se defender do que matar seus parentes. Krishna respondeu-lhe com um notável discurso filosófico que forma a maior parte do Bhagavad Gita, fazendo Arjuna reconhecer a necessidade dessa luta, em que ele e os seus partidários finalmente alcançariam completa vitória sobre os Kauravas. O autor põe a narração de tudo isso na boca de Sanjaya, fiel servidor do rei cego Dhritarashtra. Como já dissemos, além do sentido histórico, material ou literal, tem o Bhagavad Gita ainda vários graus do sentido espiritual ou esotérico. E para que os nossos leitores possam com facilidade descobri-lo, lhes diremos que a luta aqui descrita é a que se trata no interior de cada homem, entre o bem e o mal. Arjuna, o homem, acha-se colocado no campo de suas ações entre 2 exércitos inimigos, dos quais os Pandavas representam as forças superiores e os Kauravas as forças inferiores da alma. Ali está Arjuna, o filho de Kunti, isto é, da alma, que aqui a Kunti entra representando a alma, contra os seus parentes, os filhos de Dhritarashtra, que seria a vida materialista, ameaçado pelo egoísmo, pelos seus prazeres e pelas suas paixões, que formam um poderoso exército de ilusões. A sua tarefa é vencê-las para chegar ao conhecimento de sua verdadeira essência divina. Mas como muitas dessas ilusões se lhe tornaram agradáveis, acha difícil combatê-las. A seu lado, entretanto, tem valentes guerreiros. A sua consciência
o amor ao bem, o amor à verdade, a obediência à lei suprema, a fé, a convicção e etc. Krishna, que lhe explica a verdadeira natureza humana e a sua relação com Deus, é o Verbo de Deus, Logos ou Cristo em nós, e nosso superior, imortal ego divino. Capítulo 1. O desânimo de Arjuna. Neste capítulo se descreve o combate entre o bem e o mal, que provém do rompimento da unidade, tanto no homem como na natureza. O homem, representado por Arjuna, acha-se rodeado de ilusões que pertencem à sua natureza inferior, mortal, e deve vencê-las, porém, como se acostumou a identificar-se com elas, falta-lhe o necessário ânimo. Disse Dhritarashtra, rei dos Kauravas, falando com o fiel Sanjaya. Conta-me, ó Sanjaya, os feitos dos meus guerreiros e os do exército dos Pandavas, quando se reuniram para se combaterem no sagrado campo dos Kurus. Pôs-se a relatar Sanjaya. Quando o teu filho Duryodhana, o comandante supremo dos teus exércitos, ó rei, avistou as falanges dos Pandavas, preparadas para o combate, se aproximou do seu receptor Drona, o filho de Bharajavaja, e disse: Vê, ó mestre, as poderosas multidões dos filhos de Pandu, que constam de vastas fileiras de guerreiros experientes e audaciosos, comandadas pelo valente sábio filho de Drupada, o irmão de Draupadi, teu discípulo. Vê como é grande o número daqueles combatentes fortes que ali estão em seus carros de guerra e com seus arcos e flechas. Há entre eles heróis iguais a Bhima, Arjuna. Lá estão Virata, Yuyudhana, Drupada, Drishtaketu, Shekitana, o rei dos Cassis, Purudi, Kuntibodja, Saivya. Ali estão o audaz Yudamanyu, o forte Uttamauja, o filho de Subhadra e todos os filhos de Drupada. Porém, igualmente do nosso lado, sobre o meu comando, encontra-se os melhores generais e heróis do nosso povo. Aqui está tu mesmo, e conosco se vê Bhisma, Karna, Kripa, Asvataman, Vikarna, Somadati. Todos estes e muitos outros guerreiros fortes, valentes e experimentados, trazendo as suas armas favoritas, prontos estão para combater por nossa causa e com entusiasmo arriscarão a vida por mim. Porém, ó mestre, hei de confessar-te que este nosso exército, se bem que muito valente comandado por Bhisma, na minha opinião, não tem o número e a força suficientes, enquanto em nossa frente está o inimigo comandado por Bhima, em posição ameaçadora e muito mais forte. Ordena, pois, aos capitães do meu exército que todos ocupem os seus lugares e que se preparem para auxiliar e defender o nosso comandante Bhisma. Soprou então Bhisma, o velho chefe dos Kurus, em sua grande corneta, e o seu toque soou como o rugido do leão, excitando a coragem e o ânimo de seus guerreiros. E em resposta imediatamente se ouviu o som tumultuoso de inumeráveis outras cornetas e conchas, símbolos, tambores e trombetas nas falanges dos Kurus. Igualmente deram sinal bélico
Krishna, a encarnação de Deus, e Arjuna, filho de Pando, que estavam em seu magnífico carro de guerra, ornado com ouro e pedras preciosas e puxado por cavalos brancos. E responderam os instrumentos dos Pândavas em som repetido e desafiador, como o som do trovão violento. A corneta que tocava Krishna, o dominador dos sentidos, fora feita de osso de gigante. O nome da corneta de Arjuna era Devadatta, que significa som, o dom de Deus. O forte Bhima, segundo Pandava, tocava a corneta com o nome de Paudra, que significa o povo. Yudhishthira, filho de Kunti, a vitória, Nakula e Sahadeva tocavam a harmonia e a glória. Ouvia-se o toque dos famosos guerreiros Kasya, Sikandin, Drishdadyumna, Virata, Satyaki, e de Drupada e seu povo e dos filhos valentes de Subhadra. E vibrou o ar, como quando se prepara uma horrível tempestade. E a superfície da terra vibrou no mesmo ritmo, e o povo de Dhritarashtra estremeceu aterrorizado. Então Arjuna, em cuja cimeira figurava um macaco, vendo que os Kurus estavam já em ordem de batalha e que as flechas começavam a voar pelos ares, tomou na mão o seu arco e disse a Krishna, que estava com ele no carro: Faze parar, ó imutável, o nosso carro no meio do espaço entre estes dois exércitos opostos. Quero ver de perto os que ali estão reunidos, com o desejo de nos matarem, e com os quais devo travar sangrento combate. Deixa-me ver os meus inimigos, os partidários insensatos do malicioso e vingativo filho de Dhritarashtra. Quando Arjuna assim falou, Krishna fez parar o carro no meio do espaço entre os dois exércitos contrários. Ali, em frente de Bhisma, Drona e dos outros principais da terra, disse Krishna a Arjuna: Vê, ó filho de Priti, a família dos Kauravas ali reunida. E viu Arjuna que, divididos em dois partidos bélicos, ali estavam seus parentes, pais e filhos, irmãos, cunhados, avós e netos, tios e sobrinhos, sogros e genros. Notou também que mestres benfeitores, amigos e camaradas ali estavam, preparados para se combaterem reciprocamente. E quando Arjuna viu isso, entristeceu-se no seu nobre coração e, cheio de aflição e dó, proferiu estas palavras: Ó Senhor, vendo eu as faces e os vultos dos parentes que querem lutar uns contra os outros, sinto exaustos de forças os meus membros e sem sangue o meu coração. As minhas pernas tremem, os meus braços não me obedecem, a minha face está em agonia, a febre queima a minha pele, os pensamentos se confundem no meu cérebro, todo o meu corpo está em convulsões de horror, o arco cai das minhas mãos. Maus sinais vejo nos ares, e estranhas vozes ouço falar ao redor de mim. Estou todo confuso e indeciso. Não vejo nada de bom em matar em guerra os meus parentes e meus companheiros. Não desejo a glória de vencedor, ó Krishna. Não aspiro nem ao reino, nem aos prazeres, nem ao domínio. Para que me serve o domínio, a riqueza ou a vida mesma? Todas essas coisas me parecem muito vãs e sem agrado, enquanto que aqueles para quem tudo isso seria desejável desprezam a própria vida. Tutores, pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos, primos, cunhados, mestres e companheiros, vejo perante de mim. Não quero matá-los, embora eles tenham sede do meu sangue.
Não quero matá-los, embora com isso obtivesse o reino dos 3 mundos, quanto mais pelo governo de um pedaço de terra. Se eu matar os meus consanguíneos, os filhos de Dhritarashtra, que felicidade ou gozo poderia me alegrar? Se nós os derrotarmos, o remorso seria o nosso companheiro contínuo. Penso que devemos abster-nos de matarmos os nossos parentes e consanguíneos, porque como poderemos ser felizes se exterminamos a nossa própria raça? Não podemos desculpar-nos dizendo que eles são tão depravados e sedentos de sangue que não veem mal algum em derramarem o sangue de seus parentes e amigos. Tal argumento não nos justifica, porque nós sabemos melhor que a matança dos parentes é grande pecado e horror. Tem-nos sido ensinado que com o extermínio de uma geração se destrói a virtude, e com a destruição da virtude e da religião de um povo, apoderam-se de toda a raça o vício e a impiedade. Onde reina a impiedade, corrompem-se também as mulheres nobres, e onde a mulher está corrompida, desaparece a pureza do sangue. A adulteração do sangue é precursora do esquecimento dos ritos devidos aos antepassados, e estes, sendo privados dos sacrifícios de que se sustentam, caem das alturas celestes. A consequência de tal corrupção é o aniquilamento dos destruidores da raça e dos direitos eternos da família. Os homens que destroem a religião da família vão para o inferno. Assim nos ensinam os nossos livros sagrados. Ai de mim! Ai de nós, que nos estamos preparando para cometer o horrível crime de matar os próprios parentes e consanguíneos pela bagatela de obter o domínio pelo desejo do poder. Eu preferiria entregar o meu peito descoberto às armas dos Kauravas e deixá-los beber o sangue do meu coração. Eu preferiria esperar a sua chegada desarmado e receber deles o golpe mortal, sem me defender. De certo, isso seria melhor para mim do que cometer esse horrível crime. Ai de mim, ai de nós todos. Assim clamando, sentou-se Arjuna no banco do carro e deixou cair o arco e as flechas da sua mão, todo entregue à aflição e ao desespero que lhe consumiam o coração. Capítulo 2. Sankhya Yoga, a verdadeira natureza do espírito. Neste capítulo se ensina como se pode, por meio da meditação filosófica, obter a verdadeira concepção do universo, isso é, o conhecimento da nulidade e instabilidade de todas as formas que existem no mundo dos fenômenos, em contraste com o ser eterno, e como este conhecimento nos conduz ao caminho da liberdade espiritual e da imortalidade. Continua Sanjaya, que era quem estava narrando todos os acontecimentos para o rei cego, que não tinha como ver o que estava acontecendo. Então ele continua a contar o que ele estava vendo. Krishna, cheio de amor, piedade e compaixão, disse a Arjuna, vendo a sua pungente tristeza e as lágrimas nos seus olhos: "Donde te vem, ó Arjuna, essa pusilanimidade? Essa fraqueza indigna de um homem faz-te infeliz, pois te fecha as portas do céu. Não te entregues a ela, sacode de ti essa cisma desprezível. Levanta-te resoluto e bravo, ó vencedor de inimigos." Respondeu Arjuna: "Ó meu caríssimo, como posso eu atacar e combater a Bhisma e Guru Drona, quando a ambos respeito e estimo? Seria melhor para mim comer o pão seco e sem sabor de um mendigo, do que ser um instrumento de morte a estes nobres e respeitáveis homens, que eram meus preceptores e mestres.
É verdade que eles são ávidos dos meus bens, mas como poderia eu gozar a riqueza e o poder sobre os quais há manchas de sangue dos meus queridos? Não posso dizer se é melhor que nós os vençamos ou que eles nos vençam a nós, mas sei que eu não desejaria viver nenhum minuto mais se visse morrer os meus parentes e amigos, os filhos do rei Dhritarashtra e o povo de Kuru. Compaixão e ânsia comprimem o meu coração e a minha mente vacila diante do problema que se lhe apresenta. Não sei o que devo fazer. Dissipa tu, ó Krishna, essas dúvidas. Dize-me, qual é o meu dever? Eu sou teu discípulo, prostrado perante ti, peço que me dês as instruções de que careço. Tão confuso está o meu entendimento que não posso descobrir nada que acalme a febre da minha mente. O meu interior está em fogo, que seca as minhas faculdades. Ainda que eu ganhasse um reino na terra, cujo brilho excedesse a todos os outros reinos, como o sol excede as estrelas, ou conseguisse o poder dos deuses e o domínio sobre os exércitos celestes, minha aflição não diminuiria. Não, eu não quero combater. Continua Sanjaya. Depois de ter falado assim ao Senhor da criação, Arjuna caiu em silêncio. Então Krishna, sorrindo ternamente, dirigiu ao desanimado as seguintes palavras, achando-se ambos no meio do espaço entre os dois exércitos. Palavras do Verbo Divino. Sem necessidade, te entristeces e afliges. Contudo, as tuas palavras têm grãos de verdade. Elas exprimem a sabedoria do mundo exterior, mas não satisfazem a mente interior. São, pois, apenas a expressão de uma parte da verdade. Os sábios não se entristecem nem por causa dos vivos, nem por causa dos mortos. Sabe, ó príncipe de Pando, que nunca houve tempo em que não existíssemos eu ou tu, ou qualquer destes príncipes da terra. Igualmente, nunca virá tempo em que algum de nós deixe de existir. Assim como a alma, vestindo este corpo material, passa pelos estados de infância, mocidade, virilidade e velhice, assim, no tempo devido, ela passa a um outro corpo e em outras encarnações viverá outra vez. Os que possuem a sabedoria da doutrina esotérica interior sabem isso. Isto é, não se deixam influenciar pelas mudanças a que está sujeito este mundo exterior. Os sentidos dão-te, pelas apropriadas faculdades mentais, o sentimento do calor e do frio, do prazer e da dor. Mas essas mudanças vêm e vão, porque pertencem ao temporário, impermanente e inconstante. Suporta-as com equanimidade, valentia e paciência, ó príncipe. O homem que não se deixa mais atormentar por essas coisas, que se conserva firme e inabalável no meio do prazer e da dor, que possui a verdadeira igualdade de ânimo, esse, crê-me, entrou no caminho que conduz à imortalidade. Aquilo que é irreal, ilusório, não tem em si o ser real. Não existe na realidade, e sim só na ilusão. E aquilo que é o ser real nunca cessa de ser. Nunca pode deixar de existir, apesar de todas as aparências contrárias. Os sábios, ó Arjuna, fizeram pesquisas relativas a isso e descobriram a verdadeira essência e o sentido interior das coisas. Sabe que o ser absoluto, de que todo o universo tem o seu princípio, está em tudo e é indestrutível. Ninguém pode causar a destruição desse imperecível. Estes corpos caducos, que servem como envoltórios para as almas que os ocupam, são coisas finitas, coisas do momento, e não são o verdadeiro homem real.
Eles perecem como todas as coisas finitas. Deixa-os perecer, ó príncipe de Pando, e sabendo isso, prepara-te para o combate. Aquele que pensa em sua ignorância, eu mato ou eu serei morto, procede como criança que não tem conhecimento da verdade, porque o que é na realidade é eterno, e o eterno não pode matar, nem ser morto. Conhece essa verdade, ó príncipe, ó homem real, isto é, o espírito do homem não nasce nem morre. Inato, imortal, perpétuo e eterno, sempre existiu e sempre existirá. O corpo pode morrer ou ser morto e destruído, porém, aquele que ocupou o corpo permanece depois da morte deste. Quem conhece a verdade de que o homem real é eterno, indestrutível, superior ao tempo, à mudança e aos acidentes, não pode cometer a estultice de pensar que pode matar ou ser morto. Como a gente tira do corpo as roupas usadas e as substitui por novas e melhores, assim também o habitante do corpo, tendo abandonado a velha morada mortal, entra em outra nova e recém-preparada para ele. O homem real, o espírito, não pode ser ferido por armas, nem queimado pelo fogo. A água não o molha, o vento não o seca nem move. Ele é impermeável, incombustível, indissolúvel, imortal, permanente, imutável, inalterável, eterno e penetra tudo. Em sua essência é invisível, inconcebível, incognoscível. Sabendo isso, não te entregues à aflição pueril. Se, porém, não o crês e pensas que nascimento e morte são coisas reais, mesmo assim te pergunto, por que te lamentas e entristeces? Pois em verdade, a morte deriva do nascimento e o nascimento dimana da morte. Não te aflijas, pois, pelo inevitável. Aqueles que carecem da sabedoria interior ignoram de onde vimos e para onde vamos. Conhecem só aquilo que é transitório. No ser eterno, todas as coisas são compreendidas no estado invisível. Depois se fazem visíveis e na morte tornam o ser invisíveis. Por que então lamentar? Quanto à alma, o homem real, espírito ou ser eterno, alguns o tomam por coisa maravilhosa, outros ouvem falar e falam dele como de uma maravilha, com incredulidade e sem compreensão. Mas a mente mortal não compreende esse mistério, nem o conhece em sua natureza verdadeira e essencial, apesar de tudo que foi dito, ensinado e pensado a seu respeito. O espírito, esse homem real que habita o corpo, é invulnerável e indestrutível. É a vida mesma. Não há, pois, motivo para te abandonares à aflição e tristeza. Deves estar atento ao teu dever. Tu, que és um príncipe da casa dos guerreiros, tens por dever combater com resolução e heroísmo. O dever de um soldado é combater, e combater bem. O combate justo honra o guerreiro e abre-lhe a porta dos céus. Se desistires da legítima luta pela verdade e pelo direito, cometerás um grande crime contra a tua honra, contra o teu dever e contra o teu povo. Os homens de perto e de longe falarão de ti com desprezo, classificando de vergonhoso o teu proceder. E a vergonha e a desonra são piores do que a morte para quem é de nobre nascimento. Todos os generais pensarão que foi por medo que fugiste do campo de batalha, e te tratarão como um covarde, e aqueles que até agora te estimam desprezar-te-ão. Os teus inimigos espalharão má fama a teu respeito, com burla e com desdém falarão de ti e de tua falta de coragem. Poderia acontecer coisa pior? Se fores morto em batalha, o céu dos guerreiros será a tua recompensa. Se fores o vencedor, será teu o domínio sobre a terra. Tem, pois, coragem, ó filho de Kunti.
e decide-te a combater com ânimo firme. Com a mente tranquila, aceita como igual o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota. Cinge-te para a peleja, cumpre o teu dever e evita assim o pecado. O que tu expôs, ó Arjuna, é a doutrina de Samkhya, filosofia especulativa da vida e das coisas. Agora, prepara-te também para ouvir a doutrina de uma escola chamada Yoga. Se, com a devida profundeza e concentração, chegares a compreender estas verdades, libertar-te-ás das cadeias das ações. Nada de teus esforços se perde neste caminho. Já a menor porção desta ciência e prática nos livra de grande medo e perigo. Neste ramo da ciência, há um só objeto em que a mente pode concentrar-se com segurança, muito ao contrário de outros campos de esforço mental, cheios de múltiplos ramos, numerosos caminhos e divergentes fins. Muito há que, saciando-se com as letras das sagradas escrituras e doutrinas, e não podendo perceber o seu verdadeiro sentido interior, acham grande deleite em controvérsias técnicas e respeito do texto, em definições monstruosas e abstrusas interpretações. Os corações desses homens estão cheios de desejos e esperanças pessoais. O seu mais alto ideal é um céu, onde acham todos os objetos de seus prazeres, a satisfação do seu sensualismo, e não se elevam à altura de onde se percebe a união de todos os seres. Usam palavras floreadas, inventam várias cerimônias e falam muito dos prêmios que esperam aqueles que as observam e dos castigos em que caem os que são de outras opiniões. Fica, porém, sabendo que laboram em erro, é-lhes desconhecido o uso da razão, concentrada, e estranhas lhes são as alturas da consciência espiritual. Os Vedas tratam das 3 gunas ou qualidades da natureza e instruem os pensadores a se elevarem acima delas. Liberta-te, ó Arjuna, dessas gunas. Sê livre dos contrastes das forças opostas da natureza, que pertencem à vida finita e às coisas sujeitas à mudança. Procura para teu descanso a consciência do teu eu real, a verdade eterna. Deixa longe de ti os cuidados mundanos e a avidez de possessões materiais. Concentra-te em ti mesmo e não te entregues às ilusões do mundo finito. Como de um tanque em que de todos os lados aflui água, pode-se tirar o fluido cristalino para encher-se com ele muitos vasos de diferentes formas e dimensões. Assim, as doutrinas dos livros sagrados fornecem à mente do estudante sério tudo aquilo de que ele precisa para chegar ao conhecimento das coisas divinas, conforme o grau e o caráter de seu desenvolvimento. Seja, pois, o motivo das tuas ações e dos teus pensamentos sempre o cumprimento do dever, e faze as tuas obras sem procurares recompensa, sem te preocupares com o teu sucesso ou insucesso, com o teu ganho ou o teu prejuízo pessoal. Não caias, porém, em ociosidade e inação, como acontece facilmente aos que perderam a ilusão de esperar uma recompensa das suas ações. Coloca-te no meio entre esses 2 extremos, ó príncipe, e cumpre em tranquila resignação o dever por ser dever e não pela expectativa da recompensa.
Conserva ânimo igual na aventura ou desventura. Assim é que faz o yogi. Por muito importante que seja a tua reta ação, o primeiro lugar pertence sempre ao reto pensamento. Procura, portanto, o teu refúgio na paz e na calma do reto pensar, ó Arjuna, porque aqueles que baseiam o seu bem-estar só nas ações, com estas necessariamente perdem a felicidade e a paz e caem na miséria e no descontentamento. Quem atingiu a consciência de yogi é capaz de elevar-se acima dos resultados bons e maus. Esforça-te por atingir esta consciência, porque ela é a chave que abre o mistério da ação. Os sábios que renunciam mentalmente os frutos possíveis de suas retas ações, libertam-se das cadeias dos renascimentos e se encaminham para a morada eterna. Quando te tiveres elevado acima da trama das ilusões, não te inquietarás com os cuidados e questões a respeito das doutrinas, nem com as disputas sobre ritos, cerimônias e outros enfeites dispensáveis da vestimenta da ideia espiritual. Livre serás então de todas as opiniões alheias, tanto das que se acham nos livros sagrados, como das dos teólogos eruditos, ou dos que ousam interpretar o que não compreendem. Em lugar disso, fixarás a tua mente na mais séria contemplação do Espírito, e assim alcançarás a harmonia com o teu eu real, que é a base de tudo. Diz Arjuna: explica-me, ó mestre, cujos raios de saber tudo penetram, quais são os sinais distintivos que caracterizam os homens sábios, aqueles que são firmes e constantes no conhecimento e fixos na contemplação? Como se comportam e como agem? Como se pode reconhecê-los? Fala o Verbo Divino. Quando um homem, ó príncipe, quebrou os vínculos dos desejos do seu coração e está internamente satisfeito consigo, atingiu a consciência espiritual e firmou-se no conhecimento. A sua mente não é turbada nem pela adversidade, nem pela prosperidade. Aceita ambas, sem apegar-se a nenhuma. Nele não tem parte a ira, nem o medo, nem paixões. Ele merece o nome de sábio. Com equanimidade, suporta as vicissitudes da vida, tanto as favoráveis como as desfavoráveis. Não se entrega à alegria excessiva, nem à tristeza. Nada lhe rouba a liberdade. Quando um homem chegou a possuir a verdadeira sabedoria espiritual, é semelhante a uma tartaruga, que encolhe para dentro de sua casa os seus membros. Assim, ó homem sábio, é capaz de desviar os seus sentidos dos objetos que neles produzem impressão e abrigá-los das ilusões do mundo exterior, protegendo-os pela armadura do espírito. É verdade que o homem que se abstém dos excessos sensuais é capaz de negar a satisfação dos sentidos. Tal homem, porém, ainda é inquietado pelos desejos de gratificação. Mas aquele que achou o seu eu real dentro de si é livre até do desejo e de toda tentação que desaparecem como a sombra ante a luz meridiana. O homem que se abstém às vezes sucumbe ainda ao ataque repentino de um desejo tumultuoso, mas quem conhece que o seu eu real é a última realidade, esse é senhor de si mesmo e de seus desejos e de seus sentidos. Tendo vencido os sentidos, pode descansar em minha divindade, contemplando o ser real, o irreal, o ilusório, não existe para ele.
Quem anela objetos dos sentidos, nos quais pensa e os quais contempla, fica atraído e enlaçado por esses objetos. Desta atração e deste enlace provém o desejo, e o desejo gera a paixão. A paixão é a causa da perturbação mental e da temeridade. Estas trazem a confusão e a perda da memória das verdades já reconhecidas. Da perda da memória resulta a perda da razão, e com isso perde-se o homem totalmente. Mas quem, senhor de si mesmo, encontra os objetos dos sentidos, sem a eles anelar e sem deles fugir, esse alcança a paz. E na paz, que é superior a todo intelecto, ele encontra sua libertação de todas as aflições e dores da vida. Quando, porém, a sua mente está livre destes elementos de inquietação, fica aberta ao influxo da sabedoria e da ciência. Não podem chegar à verdadeira ciência aqueles que não entraram na paz, pois sem paz e sem a calma não é possível existir sabedoria nem felicidade. Onde não há paz, encontra-se somente a tormenta dos desejos sensuais, que destrói a faculdade do saber, assim como um feroz vento borrascoso impede o forte navio que caminha pelas ondas do oceano. Por isso, ó príncipe, só aquele cujos sentidos são plenamente livres de atração dos objetos sensuais e protegidos pelo saber do espírito tem o verdadeiro conhecimento. Aquilo que parece ser claridade de dia à massa do povo é para ele escuridão e ignorância, e aquilo que é noite para a multidão ele reconhece como luz meridiana. Isso quer dizer que aquilo que a gente do mundo sensorial parece ser real e verdadeiro, para o sábio é ilusão, e aquilo que a maior parte dos homens julga ser irreal e não existente, o sábio conhece como o único que é real e existente. O homem cujo coração é como o oceano, a que afluem todos os rios e que, apesar disso, permanece constante e não sai dos seus limites, o homem que sente o ímpeto dos desejos, das paixões e inclinações, mas que todavia fica imóvel, esse alcança paz. Aquele, porém, que se entrega aos desejos não conhece paz e é escravo dos desejos inquietantes. Aquele que se separou dos efeitos dos desejos e abandonou os prazeres, tanto em pensamento como em ação, caminha diretamente para a paz. Quem deixou atrás de si o orgulho, a vanglória, o egoísmo, caminha diretamente para a bem-aventurança. Este é, ó príncipe de Pando, o estado da união com o ser real, o estado bem-aventurado da consciência espiritual. Quem o atingiu não se deixa embaraçar nem desviar pela ilusão, e quem, havendo-o atingido, nele permanece na hora da morte, entra diretamente em Nirvana, em Brahma, no seio do Pai Eterno.